Bom, meus amigos, tudo tranquilo até aí? Espero que sim. Olha só, agora nós vamos aprender aqui algo muito importante dentro da análise do comportamento, que são os termos utilizados dentro da análise do comportamento. Olha só, o condicionamento pavloviano ele vai ter um vocabulário muito próprio. Logo, nós temos que compreender as funções de cada abreviação dessa aqui, certo? Então eu trouxe aqui também no próprio livro o que ele chamou de paradigma, tá? O paradigma do condicionamento pavloviano. Então olha só, quando nós conversávamos sobre o estímulo, a resposta, tá? Dentro do comportamento inato, nós não tínhamos nenhuma correlação aqui de termos. Então nós não tínhamos estímulo neutro, resposta incondicionada, a resposta condicionada muito menos, e assim sucessivamente. O que vocês têm que entender é o seguinte: esse estímulo neutro ele não vai eliciar a resposta. Ou seja, se aqui fosse o ANS, tá? Um estímulo neutro, lembrando que esses termos aqui são abreviados dessa maneira porque eles derivam das palavras em inglês, ok? Então, se eu tiver aqui um estímulo neutro, ele não vai eliciar uma determinada resposta. Vamos ao exemplo? Vou voltar aqui um pouco o slide, olha só. Nós tínhamos o estímulo neutro da sineta. A sineta ela não elicia salivação. Beleza até aí. Agora, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um condicionamento. Condicionar nada mais é do que emparelhar um estímulo neutro, tá? Com um estímulo incondicionado, a comida. Ao visualizar a comida, o animal ele automaticamente saliva. Então, o que você faz? Você aproxima a relação entre apresentar um estímulo incondicionado e apresentar um estímulo neutro. Após sucessivas, deixa eu voltar aqui. Após sucessivos emparelhamentos, ou seja, de um estímulo incondicionado com um estímulo neutro, que aqui nós chamamos de S2, tá? O estímulo neutro, nós emparelhamos, ou seja, apresentamos com uma relação temporal muito próxima, apresentamos o estímulo incondicionado, logo em seguida apresentamos aí o estímulo neutro, ele vai eliciar obviamente a resposta incondicionada, e após sucessivas apresentações, ou seja, após isso se repetir com frequência, nós teremos um novo reflexo. Agora o que acontece? Esse estímulo S2 aqui, que era um estímulo neutro, ele passa a ser um estímulo condicionado. Por que um estímulo condicionado? Porque a partir dele tem condições, favorece de, tem como eliciar uma resposta. E essa resposta, pessoal, observem bem, não é mais incondicionada, ela é condicionada. Isso aqui pega muita gente em prova, em avaliação, porque o professor coloca lá algumas questões e a gente confunde o estímulo condicionado com uma resposta incondicionada. Se o estímulo é condicionado, ele vai eliciar uma resposta condicionada, sobre condição. E um estímulo incondicionado, ele elicia a resposta incondicionada. Certo? Então, é dessa maneira que nós aprendemos novos reflexos. Pois bem, dando continuidade, nós temos a relação entre o aprendizado pavloviano e as nossas emoções. Como nós vimos no comportamento inato, as nossas emoções têm uma correlação diretíssima, muito forte com o ambiente. E o comportamento inato ele vai correlacionar a emoção como sendo uma forma de preparo para o ambiente também, tá? Para que eu me defenda desse ambiente, para que eu me adapte a esse ambiente, a emoção vai ter esse papel, tá? Tanto o medo, a raiva, a ira, essas definições aí na relação de emoção, tá? E olha só,
Pavlov percebeu que o condicionamento pavloviano, vamos tratar assim, ensinava novos reflexos para animais, para o cachorro de certa forma, e outros animais também poderiam aprender através do condicionamento pavloviano. Então ele se fez a seguinte pergunta: é possível estudar as emoções, ou melhor, esse aprendizado pavloviano pode ser utilizado também com as emoções humanas? E aí ocorreu o caso do pequeno Albert, que possivelmente você deva conhecer. O que aconteceu com o caso do pequeno Albert? O pequeno Albert, diagramado aqui nessa coisa linda, cheio de cabelinhos aqui, esse pequeno Albert, ele não tinha medo de rato. Nós tínhamos um estímulo neutro, rato, certo? E o que é que ele fez? Ele verificou se era possível ensinar emoções. Será que é possível ensinar uma criança a ter medo? Então vamos lá, vamos por partes. E ele percebeu que a criança já tinha uma resposta incondicionada de medo para um som estridente. Então a barra de ferro, um som estridente, essa criança respondia, tinha a resposta de medo. Poxa, como é que era analisada essa resposta de medo? Essa resposta de medo era percebida assim: contração, choro, grito. Então, essas condições eram caracterizadas para que se diagnosticasse o medo, certo? Então, aí nós temos uma correlação, tá? Então, ele já tinha um estímulo incondicionado, ele já tinha o medo do som estridente. O som estridente ele tinha medo. E aí o que é que John Watson fez? O Watson pegou um rato, que lembre-se, era um estímulo neutro, ele não tinha medo de ratos, e emparelhou com um estímulo incondicionado. Emparelhando o rato aqui, a figura do rato, com o estímulo incondicionado desse som estridente, a criança teve medo, reação de medo. Após sucessivas apresentações, apenas a presença do rato, que era um estímulo neutro, olha que legal, ele já tinha a resposta incondicionada. Ele já tinha a resposta de medo de algo que antes não eliciava essa mesma resposta. Aqui é uma foto real do pequeno Albert, onde o Watson tortura a criança aqui, de certa forma, com a barra de ferro. E aí eu trago aqui para vocês uma citação bem bacana, olha só. Todos nós passamos por diferentes emparelhamentos de estímulos em nossa vida. Esses diferentes emparelhamentos produzem o nosso jeito característico de sentir emoções hoje. Então, o que forma todo o nosso conjunto de processos emotivos, de processos de reação para o ambiente, para outras pessoas, é realmente através do emparelhamento de diversos estímulos, tá? Então, durante nossa trajetória de vida, a gente não está parando para refletir sobre como nós fomos, de certa forma, condicionados, ou tá? Como sofremos esse processo de aprendizagem, como passamos por esse processo, certo? Então, o Joe Watson aí vai se destacar muito nessa área de pesquisa das emoções dentro desse âmbito. Será que é possível aprender novas emoções? Novas relações? Tá? E ele mostrou que sim, é possível. Vamos lá para frente aqui. Agora o que acontece? Aí as pessoas perguntam: poxa, se eu tiver medo, vamos utilizar esse exemplo aqui do slide. Se eu tiver medo de uma galinha, contrário ao caso do rato lá do nosso pequeno Watson, do caso do pequeno Albert, pequeno Albert. Então, se eu tivesse medo de uma galinha, apresentou-se para mim a galinha, o estímulo visual da galinha, eu já representava, ou melhor, já apresentava reações de medo. O que acontece? Existem algumas propriedades dentro do condicionamento pavloviano que nós vamos ver com mais calma aqui agora. Olha só. Estímulos que se assemelham
fisicamente ao estímulo condicionado podem passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Então, olha só, se eu tenho medo da galinha, estímulos físicos que se aproximem dessa galinha, como um pombo, aqui eu acho que é um pombo, né? Um gavião, uma coruja, ou seja, que compartilhem certas características como bico, pata, ter penas, eles vão causar respostas semelhantes, certo? Eles passam a eliciar respostas condicionadas semelhantes. Então essa é a generalização do respondente, né? Generalizou, passou de um para outros. Isso é algo muito comum. E dentro dessa generalização respondente, nós temos o gradiente de generalização, tá? O gradiente de generalização, o que ele vai fazer? Nós vamos ter aqui uma gradezinha, um gráfico, certo? E quanto mais próximo da característica original, maior a nossa resposta. Vamos dizer que aqui é a quantidade de resposta. Então, a própria galinha, ele tem essa quantidade. Vamos quantificar aqui. Se eu colocar a galinha, eu tenho essa quantidade de medo. Então, eu peço para o sujeito classificar de 0 a 10 o medo que ele está sentindo. Então, ele viu a galinha, ele está com grau 10 de medo. Claro que isso aqui é só a critério de exemplo. Só um exemplo. Isso aqui não pode ser tratado como realidade nunca. Ok? Então aqui, ó, eu vi um pombo. Ao visualizar um pombo, eu tenho aqui, deixa eu ver, grau 8 de medo. Então, se eu visse um pardal, eu vendo um pardal, sei lá, tem um grau 3 de medo. Então esse gradiente de generalização vai explicar realmente isso, que a depender da semelhança original física do estímulo que ele foi condicionado, ele vai ter uma magnitude. A magnitude vai variar de acordo com o estímulo original. A magnitude, como vocês devem lembrar, ele pode ser entendido como a quantidade daquela resposta. Nesse nosso caso aqui, a quantidade, entre aspas, né? Claro, critério de exemplo de medo, certo? Quantificar emoções humanas são, assim, um desafio para a psicologia. Nós estamos a todo momento tentando quantificar a emoção humana, tentando compreender o comportamento humano, compreender como aquele sujeito quantifica, compreender por aquele sujeito como ele passa por aquele processo todo, tá? Então esse gradiente de generalização é um processo muito importante para que possamos compreender a análise da fobia. Então você tem uma pessoa que tem fobia de galinha, de galo, do que seja, de aranha. Pode ser assim, um exemplo mais comum. Esse medo de aranha, ele pode ser entendido também como aplicações do condicionamento pavloviano. Porque você não consegue explicar, eu tenho medo de aranha por isso. Ou você explicar a pessoa, não tenha medo de aranha. Porque é um processo totalmente, não gosto muito dessa palavra, mas é um processo totalmente inconsciente do sujeito. Ele simplesmente acontece. Beleza, então vamos mais para frente que já estamos quase terminando. Agora, ora bolas. Nós aprendemos novos comportamentos reflexos. O Watson lá ensinou a criança a ter medo. Entre aspas, a criança aprendeu a ter medo de ratos. Seria totalmente desumano se nós deixássemos a criança daquela maneira, não é verdade? Então o que nós fazemos? Nós temos algumas técnicas para fazer com que haja a extinção respondente, a extinção do comportamento respondente e do condicionamento pavloviano, obviamente, né, que é aprender novos reflexos. Onde nós temos duas técnicas, que é a extinção perdão. Nós temos duas técnicas, que é o contracondicionamento. Você contracondiciona
e nós temos também a dessensibilização. Essas duas técnicas, tá? Para que nós apliquemos a extinção respondente e possamos entender também a recuperação espontânea. Então, olha só. A extinção respondente, ela se dá através de sucessivas apresentações de um CS, ou seja, de um estímulo condicionado, sem a presença de um QS, de um estímulo incondicionado. Então, olha só, aqui nós temos um gráfico para compreendermos. Olha lá, ó, magnitude da resposta, lembra? Gotas de saliva. Olha só, nós temos 50 gotas de saliva. Nós apresentamos aqui o estímulo condicionado. Então, tocamos a sineta nesse momento 2 e ele salivou 50 gotas, salivou muito. Mas não apresentamos o que? A carne, no caso do Pavlov. Balançamos a sineta mais uma vez. E aí, ele salivou por volta aqui de 35, né, gotas. Mais ou menos. Olha, a magnitude já diminuiu aqui, ó. Esse intervalo aqui diminuiu. E aí, no quarto momento, eu apresentei de novo a sineta e ele só foi, ó, descendo, descendo. Chegou um momento que eu apresentei o estímulo condicionado, ou seja, balancei a sineta e ele não me apresentou nada. Simplesmente não salivou. Certo? Não salivou. Não salivando, houve o que? A extinção respondente. Ele deixou de salivar por esse estímulo condicionado. Esse estímulo condicionado nessa situação passou a ser um estímulo neutro. Ele não inicia mais a resposta de salivação. Agora o que acontece? Acontece algo muito bacana dentro dessa análise aqui, que é o seguinte: a recuperação espontânea. A recuperação espontânea, ela tem uma relação temporal muito forte. Então existe a recuperação espontânea e uma relação entre a recuperação espontânea e uma relação temporal. Por quê? Depois de um tempo que eu deixar de apresentar o estímulo condicionado, o som da sineta, e apresentar novamente, ele tem a probabilidade, lembre-se que estamos trabalhando com probabilidade aqui. Existe uma probabilidade dele apresentar novamente a resposta. Obviamente, não na mesma magnitude, né? Olha aqui, ó. Quando ele começou a aprender, assim que ele aprendeu, ó, ele salivou bastante. Já aqui na recuperação espontânea, ele não salivou. Ele não salivou tanto quanto da primeira vez. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos mais para frente. Agora nós vamos ver duas técnicas de extinção do respondente. Porque nós não podemos aprender a colocar medo na criança e depois não retirar esse medo dela. Olha só. O contracondicionamento, ele consiste em emparelhar estímulos que iniciam respostas contrárias. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa que fuma, é uma pessoa fumante. Nós sabemos que o cigarro traz diversas doenças, diversos problemas de saúde. Então, o que é que nós fazemos? Vou lhe apresentar aqui o xarope de peca. Eu nem sabia que existia xarope de peca. Existe o xarope de peca. O xarope de peca, ele inicia vômitos. Ele faz com que os vômitos aconteçam. E o cigarro, não. O cigarro é uma sensação de prazer, de momento. Normalmente o cigarro está associado aí, ó, está emparelhado ao uso do café, certo? Então o que a gente faz? No contracondicionamento, eu vou condicionar na direção contrária. Onde o cigarro causa prazer, eu vou tentar condicioná-lo para que traga uma sensação de desprazer, seja vômito, seja náusea, seja algo que traga uma sensação de desprazer. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar ao sujeito o cigarro, né? Depois eu vou apresentar o xarope de peca e ele vai ter a resposta de vômito. Com sucessivas apresentações, claro que a gente não vai fazer isso com fumante, né? Vai deixar ele vomitando para aprender a largar o cigarro.
Mas após sucessivas apresentações desse sistema, cigarro, hipeca, vômito, ele vai emparelhar e vai ser contracondicionado, onde o cigarro vai eliciar o vômito, certo? Essa é uma das técnicas para que a gente possa aí terminar com certas fobias. Normalmente a gente utiliza associações dessas técnicas. A gente apresenta o contracondicionamento em conjunto com a dessensibilização sistemática, que a gente vai ver aqui mais para frente. No caso do pequeno Albert, onde nós tínhamos o rato, que ele iniciava o processo de ansiedade, de medo, nós pegamos uma canção de ninar, pode ser a própria mãe, pode ser outra pessoa, e ele iniciava a resposta de relaxamento. Tá? Então a canção de ninar iniciava a resposta de relaxamento. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos, montamos esse sistema, ou seja, um tio rato, e emparelhamos com a canção de ninar, e ele teve a sensação de relaxamento. E após isso, o rato passou a iniciar uma sensação de relaxamento. Então houve aí o contracondicionamento. A dessensibilização sistemática, ela consiste no seguinte: a gente vai expor o indivíduo pouco a pouco a estímulos que eliciam a resposta de menor magnitude. Percebam que aí nós temos que ter o gradiente que nós vimos aqui, o gradiente de generalização bem definido, onde eu vou primeiro apresentar ao sujeito uma correlação, um estímulo que ele elicia uma resposta de magnitude baixa, ou seja, se um sujeito tem medo de um pastor alemão, que é um cachorro enorme, você vai primeiro apresentar a ele um chaveirinho, um cachorro pequeno, depois um cachorro de um pouco maior, depois um cachorro um pouco maior, depois o próprio pastor alemão e depois mais uma vez o pastor alemão. E aí nós vamos fazer uma dessensibilização sistemática. Ele vai passar por um sistema de apresentação. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a apresentação. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que tem medo de aranha. Então nós vamos pegar uma aranha bem pequenininha, daquelas de bala, de brinquedo, e vamos associar, emparelhar com a técnica de contracondicionamento. Então a gente coloca uma canção de ninar para uma pessoa adulta não ia dar certo. Deixa eu pensar aqui. Vou botar uma canção de ninar para pessoa adulta. Poderíamos associar isso a uma atividade física. Então a pessoa gosta muito de correr. Então ela ia pegar uma aranha bem pequenininha e ia botar ali como um bottom na camisa. E aí ia fazer esse exercício e aí ela está em constante contato com aquele bottom em forma de aranha muito pequena. Então isso iria lá para frente, depois ele iria no consultório. No consultório a gente ia trabalhar com ele apresentando estímulos de um gradiente mais próximo do gradiente final dele, onde a magnitude seria maior. Então nós faríamos a dessensibilização sistemática associada ao contracondicionamento. Beleza? Beleza, galera. Agora, para finalizar nosso papo antes do resumo, uma ressalva importante. Existe um misticismo muito grande, muito sobressalente aí em relação à palavra, né? A palavra, ela é um estímulo como outro qualquer. Então, ela sendo um estímulo como outro qualquer, ela vai, de certa maneira, eliciar certas respostas, tá? Ele nada mais é do que um estímulo auditivo. Então, muitas vezes, nós sofremos processos de emparelhamento, né? Nossa mãe, em algum momento da vida, bate na gente e fala menino feio. Então, o estímulo auditivo, um menino feio, associado ali, emparelhado com algo ruim, a dor, as situações vexatórias, emparelha, nos condiciona e em algum momento da vida você ouvir menino feio vai trazer essa recuperação espontânea. Se você ficou um bom tempo sem apanhar, isso pode acontecer, certo?
Isso explica também algumas relações de, poxa, ouvi, alguém falou essa palavra para mim e eu não gostei, não sei porquê. Essa situação que a gente analisa só sobre aquela ótica do não sei porquê, não entendi, dá pra gente correlacionar também com o condicionamento pavloviano. Não estou dizendo que seja somente condicionamento pavloviano, pode ser algo muito mais profundo, mas em primeira instância isso pode ser muito bacana. Outras utilizações do condicionamento pavloviano que a gente às vezes não percebe são as propagandas. Aqui eu trouxe algumas propagandas da Budweiser, da Brahma, né, que de certa maneira apresentam estímulos, né, felicidade, companheirismo, algumas virtudes aí humanas, né? Então aqui o melhor da festa, se a gente parar para pensar aqui no Brasil, algumas propagandas da escola utilizavam-se desse artifício, até hoje utilizam, né? O verão, esses correlacionamentos aí, eles são nada mais nada menos que o condicionamento pavloviano, né? Ocorrendo o emparelhamento para que hajam novas respostas. Então você tomando uma cerveja, você vai ter aquela resposta de prazer, às vezes não tão pela relação entre o funcionamento do álcool e do nosso próprio organismo, mas a sensação que você foi condicionado dessa maneira, você passou por diferentes relações entre estímulo e resposta, tá? Relações funcionais. Então é mais ou menos isso aí. Agora vamos a um resumo ninja, para a gente ficar fera aí dentro desse aspecto do condicionamento pavloviano. Então nós vimos que o condicionamento pavloviano, o que ele é? Nada mais é do que você transformar um estímulo neutro, tá? Um NS, um estímulo neutro, em um estímulo condicionado. Você vai aprender novos reflexos. Tá? Ele dá o exemplo aqui do barulhamento do som dos aparelhos do dentista, né? Então você só de ouvir o barulho do aparelho do dentista já inicia aquela resposta de medo. Ou muitas vezes por ouvir só o nome, que isso a gente dá, a gente tipifica como, a depender da correlação, de estímulos de segunda ordem, estímulo condicionado de terceira ordem, tá? Só de ouvir o nome do dentista você já começa a suar frio, tremer. Tá? Vimos também o conceito de generalização respondente, que é o fenômeno que estímulos parecidos com o estímulo condicionado, né? Nós vimos lá a galinha, podemos ver também a aranha e só um pelo da aranha. Nós já vamos ter a mesma resposta, tá certo? Já vai eliciar a resposta. Claro que variando aquela magnitude que nós analisamos lá no vídeo, lá no slide, passado, ok? O condicionamento de ordem superior, foi o que eu estava citando aqui, né? É o condicionamento pelo emparelhamento de estímulo neutro com o estímulo condicionado. Então, se eu tenho... daqui a pouco vai passar o carro de som aí, é época de eleição, então me perdoem. Voltando aqui. Se eu tenho um estímulo neutro e emparelho ele com o estímulo condicionado, esse estímulo neutro, quando passar a ser estímulo condicionado, vai ser entendido como estímulo condicionado de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, assim sucessivamente. Certo? A extinção respondente, nós vimos que é a diminuição gradual da força de um reflexo, pela apresentação repetida do estímulo condicionado na ausência do estímulo condicionado. Foi o que eu mostrei para vocês lá, que eu vou apresentando a sineta, apresentando o estímulo auditivo, então mostra a sineta, balança a sineta, balança a sineta, balança a sineta e não aparece carne, não aparece carne, não aparece carne. Isso vai gradualmente diminuindo aquela magnitude da resposta, ou seja, a força da resposta diminui. Diminuindo essa força da resposta, a tendência é que seja extinta aquele comportamento respondente, tá? O condicionamento pavloviano. Porém, ele pode ocorrer aqui uma recuperação espontânea, tá? Que é um aumento espontâneo na força de um reflexo após ter havido o que? A extinção respondente, tá?
O estímulo neutro é o estímulo que não inicia a resposta, isso a gente já aprendeu. O estímulo incondicionado é o estímulo que inicia a resposta incondicionada, lembra? Então, estímulo incondicionado só inicia a resposta incondicionada. Lembre-se disso. O estímulo condicionado inicia a resposta condicionada após o emparelhamento. Então, o som do motor ou do rotor aqui após o tratamento doloroso. Então, você viu aquele barulhinho do dentista, sentiu dor. Viu o barulhinho do dentista, sentiu dor. Porque o motor lá deve ter encostado na terminação nervosa, tá? Então, essa relação entre o estímulo e a resposta, certo? Vai deixar de ser neutro após sucessivas apresentações e passar a ser, um estímulo condicionado. A resposta incondicionada é a resposta reflexa iniciada pelo estímulo incondicionado. Tá? Então, a resposta condicionada é só pelo estímulo incondicionado. E estímulo condicionado requer uma resposta condicionada. Resposta condicionada é praticamente a mesma resposta produzida no reflexo incondicionado, original. Entretanto, é iniciada pelo estímulo condicionado. Então é isso, galerinha. Fique com esse lindo sorriso desse cachorro. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Qualquer coisa, deixa aí embaixo um comentário dizendo se eu errei por algum motivo, alguma coisa, tá certo? Se não gostou dessa metodologia sem um barulhinho, né? Sem um áudio de barra de trás. Aqui nós temos as referências, beleza? Que foi o capítulo 2, né? De reflexos inatos, de princípios básicos de análise do comportamento. Aqui os URLzinhos da imagem, entre outras, do cachorro, das frutinhas lá, certo? E é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.